atrapalhado no segundo tempo, quem não conhece, eu tenho um pequeno problema, eu tenho toque, né? Eu sou meio de mania, ser organizado e tal, então eu fico nervoso e não quero atrapalhar também as agendas de ninguém. Então vou convidá-los a iniciar a nossa aula 7, que é a nossa última aula, que é uma aula bem mais amena para diminuir, assim, sabe? Para atenuar a drasticidade da aula 6, que foi a aula de reações orgânicas. Então nesse primeiro ponto a gente vai trabalhar uma matéria que é bem comum para mim, antes de começar efetivamente a ver a revisão, que é a parte de bioquímica e de polímeros. Então eu vou convidá-los no livro, isso está na página de número 118, página 118, aula 7, bioquímica e polímeros. É uma aula que na verdade é um apanhado, assim, um compêndio de tudo que a gente já viu em funções orgânicas. Mas é legal que a gente veja de uma forma um pouquinho mais direcionada, porque o Enem vai cobrar assim, tudo bem? Então, vamos lá. Bioquímica e polímeros. O que a gente tem que saber? Bom, existem 4 grupos bioquímicos que são essenciais, são importantíssimos. E o grupo mais básico de todos, dentre os 4, sem dúvida, é o grupo dos aminoácidos. É muito fácil. O que mais cai sobre isso em química é função. Eles perguntam qual é o nome desse grupo. Como tu tem aqui o grupo carboxila, que é o grupo de ácidos carboxílicos, e aqui o grupo amino, que é o grupo, não é, das aminas, nós temos a junção de uma amina com um ácido. Quando a amina não é a função prioritária, nós chamamos ela de amino, porque o ácido é a função prioritária aqui nesse caso. Logo, a gente usa amino ao invés de amino. E sempre que tivermos um amino com um ácido, temos um aminoácido. Em química pobre, é até triste para quem gosta muito dessa parte, mas é só isso que cai basicamente. Eles vão te perguntar algumas coisinhas, não é, um pouco mais profundas. Por exemplo, eles podem te perguntar umas coisas bem simples. Primeiro, qual é o caráter de um aminoácido? Se um aminoácido tem um radical ácido e um radical amino, que é básico, os aminoácidos podem se comportar como ácidos e podem se comportar como bases. E quando um composto ele é ambivalente, ele pode ser tanto uma coisa quanto outra, a gente chama ele de anfótero. Então, esse pedaço da molécula é chamado de grupamento ácido, que é o grupo dos ácidos. Esse pedaço aqui da molécula é chamado de grupamento básico, tudo bem? Que é o grupo das aminas, certo? E os aminoácidos são isso. São compostos que têm um radical ácido e um radical básico. Então, os aminoácidos são ácidos que são básicos. Ácido e básico. E quando eles são, repito, as duas coisas, vou reiterar, a gente chama esse composto que é ambivalente de anfótero. Anfótero. É assim que a gente chama um aminoácido. Uma possível pegadinha, assim, na prova é quanto ao posicionamento do amino. Quando a gente discrimina uma cadeia de ácido, é muito comum na química a gente usar letras gregas. E o primeiro carbono, assim, após a carboxila, a gente chama de carbono alfa. Portanto, tudo que se encontra no primeiro carbono pós a carboxila, a gente diz que se encontra na posição alfa. E os aminoácidos naturais, todos eles apresentam o amino, independente de quais sejam, no primeiro carbono depois da carboxila, que chamamos de carbono alfa. Logo, é muito comum, inclusive nas questões assim, que são interfaces disciplinares, tipo bioquímica, perguntarem, nos seres humanos é necessário o consumo de aminoácidos alfa. O que é um aminoácido alfa para os seres humanos? Né? O aminoácido alfa é o aminoácido cujo amino se encontra no primeiro carbono depois da carboxila, que é esse aqui. Em suma, todos. Logo na prova do Enem, se te der um branco, se a pressão tomar conta de ti, tu te sentir angustiado, não é nervoso, só marcar alfa-aminoácido, porque é o único aminoácido natural que existe. São os do tipo alfa, os que possuem o amino no primeiro carbono depois da carboxila. Uma coisa que é muito comum na biologia, às vezes até se comenta errado, não é? O que é um peptídeo? Peptídeo não é um aminoácido. O peptídeo é um produto da união entre os aminoácidos. Ó, o carbono de um aminoácido se conecta ao nitrogênio do outro aminoácido.
Então o segredinho está na letra, é carbono com nitrogênio. E é sempre o carbono da carbonila. Por quê? Porque entre os aminoácidos ocorre uma interação molecular muito forte, que obviamente vocês sabem muito bem, que se chama ligação de hidrogênio, tudo bem? Que é aquela do H-FON, H com O, N com H, tudo bem? O H-FON. Essa interação é tão forte que ela promove uma retirada de água dentre as duas moléculas. Portanto, essa desidratação intermolecular, que é a saída da molequinha de água aqui embaixo, faz com que haja uma união, como eu falei para vocês, ó, entre a carbonila de um dos aminoácidos, queridos, e o nitrogênio do outro. E quando a gente tem nitrogênio com carbonila, como é que é o nome dessa função orgânica que está aqui, inclusive? Ó? Nitrogênio com carbonila, lembra? Nitrogênio sem carbonila é amina. Mas quando tem a carbonila, a gente chama de... Então, o que é um peptídeo? Peptídeo é uma amida. Amida é o peptídeo. A ligação peptídica é a amida. É uma ligação covalente entre átomos de nitrogênio e de carbono. Isso é aminoácido. Resumindo, é muito fácil mesmo, que cai na prova, chega às vezes até a ser infantil, gente. Não acredita, não pode ser, tem alguma pegadinha, mas é bem assim mesmo. Aminoácidos são substâncias que possuem o radical amino e o radical ácido, aminoácido. Eles podem ser anfóteros, pois têm os dois caráteres, e combinados formam os peptídeos, que são essas junções de amidas que, em subsequência, podem formar grandes moléculas que a gente conhece como... O que os aminoácidos, quando formam os peptídeos, e os peptídeos se encadeiam, acabam formando? Proteínas. Ali ao ladinho vocês podem perceber uma proteína. Ó, essa proteína aqui, na minha opinião, aqui, é a mais bonita, né? Esse é todo o sistema circulatório do ser humano. Veja só sangue. E é por isso que tu tem que comer bem, para o sangue não ficar aqui, tá? No dia da prova. Se ele ficar aqui, ele não vai ficar onde? Onde ele deve estar no dia da prova, que é no teu cérebro. Então não come carne no dia da prova, antes, não vai na churrascaria, pelo amor de Deus. Come carboidrato leve, senão todo esse sanguezinho que tem que estar aqui fazendo sinapse vai voltar para cá para o teu estômago para dar jeito na digestão da proteína pesada. Tudo bem? Então lembra disso. Proteínas, uma barbada, a melhor parte, porque é super fácil. E repito, na biologia é um pouco mais chato, porque na biologia eles vão requerer alguns nomes particulares de muitas proteínas, funções fisiológicas. Na química não. O que é uma proteína? Protos vem do grego, significa primeiro. Foi a primeira molécula bioquímica a ser estudada. E a proteína é a base de qualquer tipo de bioatividade. E para fazer proteína, a gente precisa do quê? Isabela. Agora sim, agora vocês vão me odiar pro resto da vida. Eu troquei o nome da Isabela, que é super rancorosa. Desculpa, eu vou te dar uns 2 bis a mais, tá, Isabela, para tentar assim, não é? Redimir o meu sentimento de culpa, tá? Mas Isabela Rostini, tu recém me perguntou sobre a profissão. Errou o sobrenome também. Como não? Claro que é Rostini. Vai ligar uma caixa. Ai, que droga. Mas enfim, ó, essas proteínas, elas precisam de nitrogênio. E a Isabela perguntou para mim agora assim, e essa questão aqui sobre bioatividade, biomoléculas para evitar a vida. Se você tiver uma questão também envolvendo muito biologia, muito meio ambiente, que fale de vida, bioatividade, bio alguma coisa, biorremediação, tudo tem a ver com nitrogênio, tudo bem? Nitrogênio é o que faz a vida, não é carbono e hidrogênio, não, é errado. O que faz a vida é nitrogênio porque é a base do material genético. Então, as proteínas são constituídas também de nitrogênio. Se eles falarem sobre alguma dieta pobre em nitrogênio, a resposta é decaimento muito grande da produção enzimática, da produção de proteínas. Haja vista que enzimas são proteínas. Então, para nós organizarmos o discurso e não ficar muito disperso, ok? Os peptídeos que são formados pelos aminoácidos, queridos, quando se encadeiam entre si, geram essa segunda classe de de compostos bioquímicos, que nós chamamos de grupo das proteínas. É muito, muito fácil, porque em química, sinceramente, a única coisa que cai sobre proteína é que ela é uma poliamida. Poliamida, só isso. Proteínas são poliamidas. Uma coisa que é legal assim salientar, e às vezes as provas cobram, é
proteínas são moléculas formadas por poucos peptídeos. Não, proteínas são macromoléculas, são moléculas gigantescas, constituídas por inúmeras formações peptídicas. Inclusive, a gente pode chamar a proteína de um polímero natural. Ela é um poli, do grego vários, meros partes, polímero natural, constituído por inúmeros peptídeos. Tanto que vocês podem ver aqui, não é, nessa simbologia, que vocês encontram aqui um colchetes. Tá vendo esse colchetezinho? Esse colchetes aqui, normalmente ele acaba precedendo um número N. Embaixo aparece um N. O que é esse N? Esse N indica vários. Esse N tem que ficar sempre na ordem para ter uma proteína, ó, igual ou maior que 1000. 1000 partes ou repetições dessa. Então não cai numa questão que o Enem já cobrou, como por exemplo a questão da fenilalanina, do retardo mental, da fenilcetonúria, que eles diziam assim, refrigerantes zero podem causar um retardo mental. Isso acontece por causa da rejeição a uma molécula chamada fenilalanina. A fenilalanina, que é um peptídeo pequenininho, é bem pequena, um peptídeo só, tem só uma amida. Eles vão mostrar a molécula para você. E eles perguntavam na questão, a fenilalanina é uma proteína. Aí o pessoal pensou, deve ser, porque ele falava em aminoácido em cima, aminoácido e proteína. Calma, proteína é uma coisa muito grande. Não é só uma amida, é poliamidas. São várias amidas juntas para criar uma macromolécula chamada proteína. Tudo bem? Nunca esqueçam que tem poli. Poli é muito, não pouco. Eles adoram fazer essa brincadeira. Então, a fenilalanina não é uma proteína, é um peptídeo só. Porque tem apenas uma amida. Mas isso é apresentado para vocês. Ninguém vai precisar adivinhar ou decorar para a hora da prova saber. Não, a própria prova vai te apresentar e vai questionar coisas bem básicas. Tudo bem? Então essas são as proteínas. São inúmeros encadeamentos de peptídeos gerados pelos aminoácidos. Mas algumas coisas importantes para a gente saber sobre proteínas. Primeiro, muitas coisas do nosso corpo são formadas por proteínas. E, portanto, algumas são essenciais e a gente tem que saber. Como, por exemplo, uma que o Enem adora, que é uma lipoproteína. Vocês conhecem essa coisinha aqui, ó, chamada HDL e LDL? O que significa HDL e LDL? É High Density Lipoprotein. Lipoproteína é uma lipoproteína. O colesterol bom, que é o HDL, e o ruim, que é o LDL, são exemplos de lipoproteínas. As proteínas, elas são muito versáteis, elas podem se ligar a vários grupinhos bioquímicos, não necessariamente só a outras proteínas. Elas podem se ligar a metais, elas podem se ligar a carboidratos, podem se ligar a gorduras, mas, quimicamente falando, tu sempre vai reconhecer uma proteína pela função amida. Achou amida, muitas amidas repetidas, é uma proteína. E, bom, várias partes do nosso corpo, inclusive uma questão que eu nem agora cobrar, diabetes do tipo 1, que é aquela genotípica, diabetes do tipo 2, que é fenotípica, eles adoram perguntar por que elas são motivadas. E vocês sabem que, sem dúvida, o protagonista da diabetes é a insulina, que é esse hormôniozinho secretado pelo pâncreas. Para tu ver, ó, a insulina é uma proteína. Então, eu vou precisar que vocês saibam pelo menos as proteínas mais básicas que existem. Que são aquelas, tipo, sabe, que, enfim, é manual de sobrevivência, todo mundo deve ter conhecimento. Então, eu vou colocar aqui algumas que são simples, queridos. A primeira, albumina. Albumina é a proteína do ovo. Certo? Não precisa saber a fórmula, até porque não tem como. As proteínas são moléculas gigantescas, mas é interessante saber a origem. Albumina, ovo. Outra que é muito importante, hemoglobina, que é uma proteína cromática, que tem cor. Hemoglobina. Tem no sangue. Ok? Fechou? Clorofila. Clorofila. A gente encontra nos vegetais, o verdinho dos vegetais é dado pela clorofila. Tudo bem? Ó, uma que é bem importante hoje em dia é essa aqui, ó, caseína. Alguém quer arriscar de onde sai a caseína? Do leite, muito bem, genial. Leite, essa aqui é super importante.
Uma que é popular, se popularizou aí com o pessoal que é maromba, que faz aí o crossfit, faz o funcionário, faz a zumba. O whey. O whey também vem do leite. Engraçado, né? É uma proteínazinha também extraída do leite, assim como a caseína. Mas vocês lembram que no início do ano nós fomos acometidos por uma pandemia que gerou consequências bem drásticas, a microcefalia, e ela é causada, descobriu esse ano, né? Que ela é causada por que vírus? Zika vírus, não? Sim. Vocês viram que o Prêmio Nobel de Medicina foi dado em função da descoberta de alguns químicos sobre justamente o trabalho em cima do Zika vírus. E aí vem a minha questão. Eles podem associar proteína a esses micro-organismos? A resposta é sim. Tem que saber que vírus tem origem proteica. Os vírus têm uma camada externa na sua estrutura que a gente chama de envelope, que é toda uma constituição proteica externa. E os químicos inventaram uma técnica chamada de microscopia eletrônica, que permite enxergar direitinho esse envelope. E aí, como tu vê direito às cadeias proteicas do vírus, eles conseguiram criar uma vacina para não ter replicação viral. Essa vacina começa a ser distribuída a partir do ano que vem. Ela já foi testada e já tem um ok, não é da OMS. Então isso vai ter muita repercussão nas provas. Vocês não vão precisar saber da vacina, do Nobel, não precisa saber nada. Mas é legal saber que vírus tem origem proteica. Tudo bem? É interessante saber isso, sim. Vírus tem origem proteica. E a última, sem dúvida, as enzimas. Cai muita enzima na prova. Enzimas também são proteínas e são catalisadores naturais. Certo? Catalisadores. Assim. Não esqueçam dessas que são muito, muito básicas, essenciais. Eles adoram falar de dieta, daí eu vou te perguntar, onde é que eu quero ficar monstro, quero ficar grande? Como que miojo? Não tem proteína. Lembra que caiu isso naquela questão da bactériazinha, da protease gástrica, onde ele te dava a entender que era uma proteína que tu queria. E proteína, queridos, tá aqui, ó, queratina, faz aí a proteína constituinte, é a base proteica constituinte de unhas, cabelos, melanina, não é? A pigmentação da pele, hemoglobina do sangue, o colágeno, que dá aquela flexibilidade para o nosso exoesqueleto, também é proteico. São coisas bem básicas que a gente pode associar. Lembrando, nunca eles podem te pedir a fórmula de uma proteína, porque nós não temos como saber. Apenas que proteínas são poliamidas, porque a cadeia dessas proteínas é que distinguem umas das outras, ok? Então, essas são as proteínas. Tá aí. Depois das proteínas tem os que são muito mal vistos hoje em dia, os lipídios, que são as gorduras. Isso é muito ruim, queridos, ruim mesmo. Porque todo o nosso sistema nervoso é constituído por gordura. E a gente tem que consumir gordura. De um jeito super grosseiro, não consumir gordura deixa a gente burro. Porque faz com que a gente não renove as nossas células cerebrais, que são formadas por, enfim, fosfolipídios. Então nós precisamos de gordura, gordura boa. E o Enem vai perguntar para vocês o que é uma gordura boa. Vai perguntar, por exemplo, se é lenda ou mito, se é fato, perdão, ou mito, aquela questão de que consumir gordura boa ajuda a reduzir os índices de gordura ruim no organismo. Isso é fato, vou mostrar para vocês agora. E todos esses questionamentos, né, se encontram dentro desse grupinho bioquímico, que é o terceiro dos quatro, falei que era bem curtinho, bem simples. Lipídios. Na química, repito, a bioquímica ela é muito rala. Eles não vão muito a fundo porque trabalham mais na biologia essa parte. Eles usam mais conceitos biológicos. Mas os lipídios na química vão estar atrelados à identificação de função também. Por exemplo, tem que saber qual é o grupo funcional que constitui uma gordura. Eu falei de óleo de soja. Como é que os chineses compram tanta soja do Brasil? A resposta é porque eles usam aquele óleo para fazer energia. Aí eles vão te perguntar, mas o hidrocarboneto também faz energia do petróleo. Qual a diferença do óleo de soja para fazer energia e do hidrocarboneto? O óleo de soja é uma gordura, é um lipídio. E ele é formado por ésteres. Tem que lembrar, tem dois tipos de gorduras que são essenciais. Gorduras. A primeira é chamada de éster.
são as gorduras com ésteres, assim, tudo bem? São radicais de ésteres de cadeia longa e esses radicais variam constituindo diferentes tipos de gorduras. Essas são as mais básicas. A gordurinha do nosso tecido adiposo, né, das nossas células de gordura, a gordura da nossa gordura intersticial, tudo isso é éster. A cera do ouvido também é um tipo diferente de éster, é um ésterzinho. As gorduras que são diferenciadas, que são as anabólicas androgênicas, são as chamadas de esteroides, que são essas tetracíclicas que estão associadas aos hormônios. Veja só, a menina que tem massa corporal muito pequena, muito magra quando é nova, ela demora mais tempo para menstruar, sabia? Por quê? Porque isso está associado à quantidade de gordura anabólica androgênica que ela possui. Então, se tiver bastante colesterol, tem muita produção de testosterona, progesterona, estradiol, estrogênio, norepinefrina, que são exemplos de hormônios, não é, super importantes para a regulação do nosso bem-estar e também do nosso organismo. Oi, dona Ana. Está aparecendo na filmagem aqui. Ah, essa parte ali não está aparecendo. Ô, Léo, tu tá de câmera, tu tem como fazer assim, né? Só, valeu. Se puder pegar um ângulo bom aí, que vai ser difícil, né? Valeu, obrigado pela boa intenção. Então, olha só, queridos, quem são essas gordurinhas que geram e administram os nossos hormônios? O que é o anabolizante? Pô, eu nunca consumi anabolizante. Tu já comeu ovo? Já. Então tá aí, é bomba, querido. O ovo é rico em colesterol. O colesterol é um exemplo desse tipo de gordura, que é uma gordura anabólica androgênica. Anabólica vem do metabolismo, não é daquelas reações de princípio de construção de cadeias grandes. E androgênica vem de andrógeno, justamente, do grego, homem e mulher, porque não sei se alguém já viu uma bodybuilder e um bodybuilder, não tem muita diferença, digamos assim, estética, é difícil de notar a distinção, não é, do biotipo. Por quê? Porque é androgênico, se tu tomar muita testosterona, todo mundo fica igual. Por isso nós chamamos de anabolizante esteroide, ou esteroide anabolizante androgênico. E são essas gordurinhas aqui. Então, sempre que eles falarem de hormônios, vocês têm esse tipo de gordura aqui, ó, que são os esteroides. Esteroides. Dessa forma. São dois grandes tipos de gorduras. As constituídas por ésteres e as constituídas por esteroides. Como eu vou distinguir uma da outra? É bem fácil. Éster tem éster e esteroide é tetracíclico. Sempre vai ter 4 ciclos, 3 hexagonais e 1 pentagonal, dessa maneira. É sempre assim no esteroide. Tudo bem? Não necessariamente vai ser éster. O Enem cobrou isso ano passado, não sei se alguém lembra de uma questão da testosterona no ano passado, mas caiu ano passado. O que muda de um hormônio para outro é só o radical que está ligado nesses tetracíclicos, nessa molécula tetracíclica. É só isso que vocês vão encontrar. Tudo bem? Então vejamos aqui os tipos mais importantes de gorduras para a gente poder discorrer. Essa aqui é essencial, tem que saber a formação e ela vem de um éster. A gente chama de glicerídeos ou triglicerídeos, justamente porque é derivado da glicerina. Bem devagar, vou mostrar para vocês como é o encadeamento e a reação, porque essa é muito importante. Ó, quando a gente tem a reação entre um álcool, lembra do AAA? Álcool mais ácido dá éster mais água. Aqui estão as molequinhas de água, tá vendo? AAA, como a gente já havia conversado na aulinha passada. Na biologia, se tu perguntar para o professor, ele vai te dizer que gordura vem de ácido graxo. Tá errado, não é assim. A gordura, ela é um éster. Esta é a origem da gordura, éster. Só que como os ésteres vêm de reações de esterificação, ou seja, reações entre álcoois e ácidos, o tipo de álcool e o tipo de ácido vão fazer gorduras diferentes. As gorduras mais comuns e populares no nosso organismo são as oriundas do álcool glicerina, que é esse álcool aqui, glicerina ou glicerol. Quando ela se conecta aos ácidos carboxílicos de cadeia longa, que a gente chama de ácido graxo,
é aquela forma, uma coisa que o teu médico verifica muito quando faz exame de sangue, que se chama de triglicéride ou triglicerídeo, ok? Dessa forma. O que é o triglicerídeo? Se chama de triglicerídeo porque a glicerina tem 3 OHs. E como ela tem 3 OHs, ela permite o ingresso de 3 ácidos graxos. Por isso, tri. E se chama de glicerídeo por causa da glicerina, que é o álcool que gera esse tipo de gordurinha, que é o mais importante disparado. É o único que efetivamente tu deve saber. E vejam só como não é tão complexo na química. Você está discorrendo bastante, mas a prova só vai te perguntar qual é a função desse grupo bioquímico. Resposta esta. Qual é o álcool que gera o glicerídeo? Glicerina. O que é o ácido graxo? É o ácido que faz a gordura. Mas não é a gordura. Ele é constituinte, assim como o álcool, da gordura. Porque a gordura é o quê? Essa é a função da gordura. Tudo bem? Então, essas são as gordurinhas. E tem uma coisa que o Enem gosta muito de salientar, que é o tipo de gordura. Saturada, insaturada, cis, trans. Bah, pessoal, pelo amor de Deus, ano passado caíram 2 questões sobre gorduras cis trans. Uma das abelhinhas e outra do feromônio dos insetos. Uma que dava lá até o micro-organismo que tu tinha que marcar na fruta. E a outra sobre o insetinho que liberava, marca a molécula que é semelhante ao feromônio do inseto. Eles cobraram 2 questões iguais sobre o mesmo assunto. Isso é um pecado, isso é um erro gravíssimo e ótimo para o aluno que se preparou para tal. Então aproveita bem, nunca deixou de aparecer gordura cis e trans e essas gordurinhas que são mais simples, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ok? Como funciona? Quem define se a gordura vai ser sólida ou vai ser líquida é o ácido graxo que constitui ela. Se o ácido graxo não tiver ligação dupla, tá vendo? Ele for saturado, ele vai fazer uma gordura saturada. E por favor, para domingo, assim, ó, não esquece. E gordura saturada é gordura cujas moléculas se encaixam perfeitamente, porque a estrutura da molécula ela é bem propensa ao encaixe perfeito, tipo um Lego, um encaixe coeso, conciso. Isso faz com que as partículas fiquem bem juntas. E se elas ficam bem juntas, o estado de agregação bem junto se chama sólido. Então a gordura sólida é a gordura de cadeia saturada. Todo ácido graxo que é saturado forma gordura sólida, tipo banha, tipo manteiga, que é de origem animal, margarina, que é de origem vegetal. Não esqueçam dessas coisas, isso é muito importante. Tudo bem? Agora, se eles falarem de óleos para ti, óleo, tá, e aí, como é que eu vejo? O que é um óleo? Óleos são gorduras insaturadas. Essa é insaturada. Insaturada. Essa é insaturada. Insaturada. Tá, e por que ela é insaturada? Confuso. Não é não. Vocês são brilhantes, vocês perceberam que isso vem de insaturação. E aqui está a insaturação, tá vendo? Olha a insaturação da gordurinha, ok? Sempre que ela for insaturada, queridos, ela vai ser uma gordura líquida. A gente chama de óleo. Óleo, ok? Dessa forma. E uma observação que é super válida e rica é se é cis ou trans. Vamos tentar lembrar como a gente vê se é cis ou trans? Eu vou te dar já uma barbada de cara. Sempre que ela é cis, a molécula é reta, tá vendo? Sempre que ela é trans, dá uma quebrada na molécula, isso diminui os encaixes e tal, e faz com que ela tenha, por exemplo, propriedades físicas menos acentuadas, porque a outra molécula não consegue encaixar tão bem por causa da estrutura molecular que a trans tem. Tá, mas eu não entendi nada que tu falou, como é que eu vou ver que você é cis ou trans? Vou te dar uma barbada que nunca vai errar. Tu vai direto na dupla, ok? Tchau, fechou, achei a dupla. Localiza os hidrogênios, H e H, fechou, tchau. Faz ali a linha, ó. Se eles estiverem na transversal, assim, ó, transversal, a gente chama de quê? Trans. Essa é uma trans. Tu lembra a letrinha que exprime o prefixo trans? Transer.
Sempre lembra disso. Gravo transer. Transer. Se eu não quiser escrever trans, eu escrevo E. Tudo bem? É a mesma coisa. Vai para a dupla. Localiza os hidrogênios. Localizei. Eles estão no lado de cima. Estão todos no mesmo lado. Olha nessa perspectiva assim, ó. Traça um plano de simetria, tá vendo? Ó, eu olhei assim, os hidrogênios estão aqui acima. E se eles estão no mesmo lado, como é que a gente chama? Cis. Qual é a letrinha? Z. Cis. É o Z. Funciona assim. A cis é benéfica, a trans não é. A cis é boa, a trans é ruim. Mas a pior gordura que tem não é a cis trans. A pior gordura que tem é a saturada. Disparado. Essa é a pior gordura que tu pode ingerir no teu organismo. Jamais esquece disso. Então basta apenas localizar ligações duplas. Tudo bem? Localizou duplinha, ela é óleo. Não tem dupla, vai ser saturada. Há uma dica. Queridos, vocês lembram o que é o ômega 3, ômega 6, ômega 9? O que é um ômega, uma gordura ômega? Quando a gente fala em ômega, vocês têm que ir para o último carbono da gordura. Esse é o último, sim ou não? A última letra do alfabeto grego é o quê? Ômega, sim ou não? Então tu vai começar a contar a partir dele. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa é uma gordura ômega 9. Tu vai para o último carbono, que é o carbono ômega, e começa a contar a partir dele. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se contando a partir do último, tu localizou a dupla no 9, a gente chama de ômega 9. Se contando a partir dele eu contei e localizei a dupla no 3, a gente vai chamar de ômega, só isso. E se a cadeia tiver várias ligações duplas, a gente vai chamar de poliinsaturada, porque ela tem várias insaturações. Tudo bem? É bem fácil, é super simples. Bah, eles adoram cobrar isso, principalmente os cistrans na prova do Enem. Não esquece os cistrans, vê pelos hidrogênios. Tu sempre vai acertar se tu focar nos hidrogênios, certo? Bom, então aqui eu tenho uma questão de biologia para vocês, algumas gorduras um pouco diferentes para tu ver, e como nas membranas, não é? A bicamada fosfolipídica das membranas celulares, como elas ficam. Sempre que a molequinha tiver, olhem bem isso, ligação trans ou geometria trans, ela fica como se fosse uma perninha para cima. Essa é a cis, perdão. Sempre que ela for cis, ela vai ficar com uma perninha para cima, meio, não é, enfim, quebradinha, dessa maneira, dificultando as conexões, dificultando as interações. E se ela for trans, ela vai ser retinha. Quando ela for cis, ela vai ter os hidrogênios do mesmo lado, fazendo com que haja uma deflexão no radical de carbono. Tudo bem? Eu pus aqui algumas outras gorduras para vocês verem, só para a gente discutir um pouco sobre isso. Olha só, aquela gordura era uma gordura de glicerina, por isso a gente chamava de glicerídeo. Agora as gorduras podem não ser de álcool glicerina. Se elas não forem de álcool glicerina, a gente chama de cerebrosídeo. Tá? E também, observem, é o éster, tu vai identificar o éster, mas o radical alcoólico não é um radical alcoólico da glicerina ou glicerol. É um radical alcoólico de um outro álcool um pouco maior, um álcool de cadeia um pouquinho mais, digamos assim, proeminente, mas vai formar uma gordura igual. Não é tão comum, não aparece efetivamente em prova. As únicas gorduras que realmente caem são as gorduras do tipo glicerídeo, que são as do álcool glicerídeo. Outros álcoois fazem outras gorduras. Tudo bem? Uma única sugestão, tá, pessoal? Quando eles colocarem em biologia para falar da membrana celular, qual é a parte hidrofóbica e hidrofílica, não esquece disso. Carbono e hidrogênio é sempre hidrofóbico. Tá? Isso aqui caiu ano passado no Enem, uma questão de sabão e água para tu marcar um desenho. Uma barbada a questão e muita gente teve dificuldade. Se ele é hidrofóbico, ele tem que ter aversão à água. Então, se tu joga esse troço na água, sendo que essa é a parte que tem outros átomos diferentes de carbono e hidrogênio, que polariza uma molécula, o que vai acontecer? Essa é a parte hidrofílica. Então, se eu pego e jogo esse troço em água,
essa cabeça vai interagir com a água. Esse corpinho vai ficar, não é? Literalmente com aversão à água. Então a molequinha ficaria assim, ó. Olha a cabeça dela, olha o corpinho dela boiando na água. Esse seria o desenho dela. Tudo bem, como o Enem cobrou no ano passado e cobra muito nas questões celulares nessa parte da prova. Por favor, não esqueçam disso, isso é fundamental. Bom, daqui um exemplo também de uma outra questão que o Enem adora, que é a questão do sabão. E não precisa saber fazer sabão e tal, mas é legal que vocês lembram, na prova lembrem, perdão, qual é a origem do sabão. O sabão ele vem sempre de gordura. Ele precisa, para ser feito, de uma basezinha bem forte. Lembra que base é essa que faz o sabão? Soda cáustica. Aqui, certo? Por quê? Quando a soda cáustica ela reage com a gordura, ela se, literalmente, conecta aos ácidos carboxílicos, porque base e ácido tem tudo a ver, e forma um sal orgânico, que é o que a gente chama de sabão. Sal orgânico. Sal, sal, sal. Esse sal é um sabão. A cabeça do sabão é muito polar, o corpinho do sabão é muito apolar. Então, se vocês, por exemplo, usarem sabão para limpar uma gordura, olha a gordura aqui, ó. Todo o corpinho do sabão que é apolar se gruda na gordura. Toda a cabeça do sabão que é polarizada fica em contato com a água, fica com a água para fora. Então, ó, o corpo do sabão é hidrofóbico e a cabecinha do sabão é hidrofílica. Sabão sempre vem da mesma origem. Gordura, soda cáustica, sabão. Ele é um sal orgânico e se limpa por interação. Vocês lembram como é que a gente chama esse aglutinamento de partículas assim? Micela. Micela. Ok? Quando ficam vários sabões assim ao redor de uma gordurinha, a gente diz que formou uma micela de sabão. E ele é um termo soativo, por quê? Porque ele separa as moléculas de água, ele tem essa capacidade de separação. Eu fui chamado no só. Ele separa as moléculas de água, facilitando, não é? Justamente o ingresso de qualquer outra partícula. Com licença, pessoal. Tudo bem? Olá. Eu vou sair daqui a pouquinho, eu tenho médico. A Natália tem médico, né? Mas é só a gente mais pra trás e colocar mais cabelo. Pode ser. Tem espaço no tablado também. Doutor, eu sei como é que essa semana é complicado, o pessoal precisa de uma luz, né? Precisa estar perto aí da exata, senão o pessoal fica nervoso. Mas pode só entrar, viu? Queridos, então, esse é o sabãozinho, gordura, soda cáustica, se faz sabão, tá? Então, encerrando a bioquímica... Oi, querido. Qual é a diferença do detergente? Bom, o detergente ele é feito com aromáticos, ele não é com uma gordura, ele é feito com uma molécula de hidrocarboneto sintético, que é um aromático, e um radical sulfônico. É a única diferença entre o detergente e o sabão. O sabão vem da gordura, o detergente vem de hidrocarbonetos. Valeu? Então, para finalizar, os glicídios, que são, digamos assim, os mais populares da bioquímica, porque eles são os açúcares. Essa é uma pequena divisão aqui entre os glicídios, entre os que sofrem hidrólise e os que não sofrem hidrólise. Tá? A gente chama, é bem fácil, queridos, ó. Os que não sofrem hidrólise nós chamamos de óses, e os que se hidrolisam chamamos de osídios. Deixa eu te fazer entender. A hidrólise é a reação de quebra que acontece no teu corpo o tempo todo. Então, se você tiver na prova uma questão difícil que tu não entendeu e tem nas respostas a palavra hidrólise, marquem, porque isso vai facilitar muito a resolução de vocês. Provavelmente seja a resposta correta. Ok? Bom, tem que mudar. Tudo bem? Oi, tudo bem? Bom dia, por favor.
Eu vou mostrar para vocês quais são os principais açúcares que nós temos. Os açúcares que não se quebram e os açúcares que se quebram, porque em suma é isso. Ósis são os que não se quebram, porque são as unidades ou células dos carboidratos, e osídeos são os que se quebram. Nunca vocês vão encontrar em química essa definição, porque isso obviamente só pode aparecer em biologia. Porém, é importante que da química saibamos duas coisas muito básicas, que são essas aqui. Pessoal, a única coisa que eu te peço assim, por favor, não esqueçam sobre os açúcares. Os açúcares, eles são poliálcois. O que é um poliálcool? De onde vem o álcool? Do açúcar. O álcool vem da fermentação. Lembra daquela questão, Raul, que é cervejeiro, do ano passado, que falava justamente da fermentação alcoólica? Então, como é que se faz, por exemplo, álcool? Se faz a partir de milho, cevada, uva, maçã, arroz, cereais. Vem sempre do carboidrato, ou seja, do açúcar. Por isso que é tão importante trabalhar açúcares, porque eles são ricas fontes de energia, seja para álcool, não é? Tipo combustível etílico, ou para energia no nosso corpo mesmo. Então, os açúcares, que nós chamamos de glicídios, são também chamados de carboidratos. Carboidratos, ok? Por que carboidrato? Vou mostrar, é bem legal isso. Olha só, eu vou pegar a fórmula base assim, do menor açúcar de 6 carbonos que tem, que a gente chama de monossacarídeo. Monossacarídeo porque obviamente diz respeito a mono e tal. E ele não vai se quebrar, não vai se hidrolisar, então ele vai ser a célula unitária da construção de açúcares maiores. Se nós usarmos aqui um mínimo múltiplo comum, vamos perceber que vamos ter 6, não é? A gente pode dividir todos esses átomos e elementos por 6. Se nós dividirmos eles por 6, nós vamos ter CH2O, como sendo a fórmula mínima dessa molécula. E C e H2O é carbono e água, por isso carboidrato, é daqui que vem a expressão. Os dois monossacarídeos, que são os menores e que são fundamentais para o nosso corpo, são estes aqui, que vocês devem saber, glicose e frutose. A glicose se diferencia da frutose pela função aldeído, e a frutose cetona. Então, a única diferença entre os dois é o grupo funcional oxigenado. Tanto que nós chamamos a glicose de aldose e a frutose de cetose justamente por isso. Uma coisa um pouquinho mais profunda, que talvez seja interessante para a bio, não para a química, é que essa molécula é muito polarizada. E por ser muito polarizada, ela fica com os átomos bem agitados. Então, no movimento dela, é muito comum que ela se ciclize e feche. A glicose, ela forma hexágonos. É legal saber disso. Hexágonos. E a frutose, pela estrutura dela, quando ela se fecha, ela forma um pentágono. Pentágonos. Isso é legal por quê? Porque quando a gente vai ter a formação de um açúcar um pouco maior, constituído por estes monossacarídeos, vocês não vão ver uma cadeia como essa ligada a uma outra cadeia como essa. Tipo, não. Você vai ver um hexágono conectado a um pentágono. Então são figuras geométricas bem claras e fáceis de distinguir ou diferenciar. Tudo bem? Então, repetindo, queridos, açúcares são chamados de carboidratos. A função orgânica dos açúcares é o álcool, por isso chamamos eles de poliálcoos. Existem os açúcares que se quebram e os que não se quebram. Os que não se quebram, que são os constituintes básicos dos açúcares maiores, nós chamamos de monossacarídeos, ok? E os dois monossacarídeos mais importantes que existem são frutose e glicose. A frutose é uma cetona e a glicose é um aldeído. É só isso. Tudo bem? Se nós juntarmos dois monossacarídeos, teremos um di. E o disacarídeo mais popular que existe é a sacarose.
Lembra que o professor comentou? Olha só, é um hexágono com um pentágono, tá vendo? Hexágono com pentágono, isso é uma sacarose. Falando em biologia, vocês podem encontrar numa questão dessas algo relacionado à biologia da seguinte forma. Eles podem te perguntar, por exemplo, sacarose é feita por quais monossacarídeos? Tu lembra? Glicose mais frutose, tá vendo? Tu pode matar só pela aparência, pela estrutura do ciclo. A frutose é pentagonal e a glicose é hexagonal. Pode ser uma questão bem bonita, a FUVEST cobrou uma questão dessas agora em 2016, mostrando a estrutura de carboidratos complexos e perguntando quais eram os carboidratos, os monossacarídeos que haviam naquele polissacarídeo. E tu matava pelo desenho. Se é hexágono, é glicose. Se é pentágono, frutose. Tudo bem? Bom, existem alguns outros e tal, que são um pouquinho mais complexos, como por exemplo a maltose. Alguém provavelmente já deve ter ouvido falar de maltodextrose ou dextrina, que é um açúcarzinho que substitui o açúcar comum sacarose. Ele é formado por glicose mais glicose, dessa forma. E o último, que é um escanteado, que é a lactose, que é formada por glicose e a galactose. A galactose, ela é muito parecida com a glicose. A diferença é só a posição dos OHs. Por isso que ela também é uma aldose e tal, por isso que ela também é hexagonal, como tu pode perceber ali. Uma questão muito difícil pode ser sobre a estrutura do hexágono, vocês lembram, queridos? Tem a forma de barco e a forma de cadeira, tudo bem? A forma de barco é a mais instável e observem que todas elas formam cadeira. Ó a cadeirinha aqui, ó, tá vendo? Ó, tá na ponta, que é a forma de cadeira, onde as pontas ficam bem distantes o máximo possível, justamente em função da repulsão. Mas, em suma, em se tratando de química, a única coisa que eles perguntam é glicose, poliálcool, aldeído. Só isso. Frutose, poliálcool, cetona. Tá, só isso. É muito pobre mesmo essa abordagem em química. Por isso, eu tentei explorar um pouquinho mais para uma eventual questão mais complexa sobre esse tipo de conteúdo. E a última, obviamente, são os polissacarídeos, tipo o amido, celulose, o glicogênio. Questão do Enem do ano passado sobre o PET, tu me comentaste. Como é que se faz um PET biodegradável? Tu coloca amido dentro do PET, junto com o plástico, para a bactéria comer o amido, e assim ela decompõe o plástico, decompõe o PET. E aí ele se torna biodegradável. Porque quem come carboidrato é bactéria e produz o gás do lixo, o gás do pântano, o gás do cocô do cachorro e, com licença poética, o peito das vacas que colocaram em 2010. Vocês lembram que gás é esse? É super importante? Metano. 2 vezes já no Enem. Ano passado no cocô do cachorro, 2010 o peito das vacas. Certo? Não esqueçam dessa, é super importante, é o bichinho que come o carboidrato e produz metano. Mas o que é o carboidrato? É um polímero natural. Esse polissacarídeo é um polímero natural. É gigantesco, ele é muito grande. Ele é formado por vários e vários monossacarídeos. Os 2 mais importantes são amido e celulose, sem sombra de dúvida. O amido é vegetal, a celulose também é a base das células vegetais. Os 3 polissacarídeos assim, que são interessantes saber são amido, celulose e o glicogênio. Tenho certeza que em bio vocês já ouviram bastante falar destes 3 compostos. Na química eles só vão perguntar qual é a função orgânica, se eu quebrar, o que gera e qual é o nome dessa reação de quebra. Como é que a gente quebra as coisas na bioquímica aqui? Palavrinha mágica que vai salvar a tua vida nas reações bioquímicas do Enem? Hidrólise. Joga a aguinha, a água entra no meio e separa esse lego gigante. Quebra as peças. Tudo bem? Basicamente isso. Foi, pessoal. Tá?
Bioquímica não é difícil em química, bioquímica é uma parte muito simples em química, cai muito mais com conceitos biológicos do que com conceitos químicos. Eu queria fazer um apanhado rápido para ti sobre polímeros também, que é uma parte assim, que ele gosta bastante de cobrar em função da reciclagem, porque tem um número um contingente grande de questões sobre meio ambiente no Enem, e todas essas questões de meio ambiente acabam, citando polímeros. Então, vou mostrar para vocês algo bastante curto, simples, e também, repito, quando cai dentro de hidrocarbonetos, é uma coisa bastante primária. O que são os polímeros? Como tu mostraste na bioquímica, os lipídios, proteínas, açúcares, os polímeros dos quais nós vamos falar aqui são polímeros sintéticos. É o plástico que tu usa na tua roupa, nas aberturas de casa e tal. De onde eles vêm e quais são as reações? A reação de formação do polímero nós chamamos de polimerização. É uma reação bastante característica e intrínseca dos hidrocarbonetos que possuem ligações pi. São fraquinhas, são facilmente quebradas. Como funciona? Por exemplo, o polímero mais popular do planeta é o etileno, que é esse aqui. Quando ele se bate em outros etilenos, o choque é tão grande e tão forte que é suficiente para que as ligações pi se rompam e formem conexões com outras moléculas de etileno. Fazendo dessa maneira, várias partes iguais de etileno, que a gente chama de polietileno. E isso é o plástico. É uma reação muito bonita de ver, porque tu vê um gás, ele é um gás no início, gás eteno, esse gás aqui. Aí tu coloca ele num cilindro de reação e ele começa a bater nas molequinhas, bater, como se fosse um engavetamento assim. E ele começa a se solidificar. E o que cai daquele cilindro, que parece um extintor de incêndio gigante, é um material líquido que depois vira um sólido chamado de sacolinha plástica. Pode-se vai no micro ou não, quem vai dizer o tipo de, não é a densidade, embalagem para, enfim, não é shampoo, detergente e afins. Então ele vem sempre da quebra da ligação pi. São moléculas de ligação pi que se batem e formam moléculas muito maiores chamadas de plástico. Lembrando que esse númerozinho N é sempre o grande indicativo de polímero. Quando tem esse N aqui, vocês estão vendo polímeros, sejam os naturais da bioquímica ou os sintéticos, como nesse caso aqui. Tudo bem? Então, os polímeros mais comuns que a gente chama de polimerização por adição, porque são os de ligação dupla, são estes derivados do eteno. O principal é o polietileno, que é o que faz a maioria dos plásticos. Mas tem alguns outros que todo mundo conhece que também são derivados do etileno. Por exemplo, PVC. Não esquece desse aqui. Caiu no Enem em 2014. O Enem dizia assim: o PVC é prejudicial ao meio ambiente. Por que o PVC é prejudicial ao meio ambiente? Vou te ajudar. O que tem no PVC, que é o policloreto de vinilo? Cloro. E o cloro, com as ações, não é, do tempo, enfim, não é, as mudanças dos micro-organismos e tal, ele pode se transformar em HCl. E HCl é o quê? Forte ou fraco? Fortíssimo. O meio ambiente gosta de ácido forte, assim, para degradar tudo que é tipo de organismo? Não. Então o Enem perguntou assim: como é que a gente pode lavar os canos de PVC para que ele não prejudique o meio ambiente? Aí tinha água salobra, água deionizada, água dura, só faltou água benta. E aí lá no finalzinho, é verdade, a resposta era água de cal, porque água de cal é hidróxido de cálcio, que neutraliza o ácido. Tá? Então o PVC é um polímerozinho, policloreto de vinilo, e o cloro é ruim para o meio ambiente. Lembra sempre disso. Esse é o Teflon. Teflon é um polímero de etileno com flúor, não é? Que ele é super antiaderente. E se choque, isopor não é substância. Isopor é marca, assim como maisena, Gillette, chiclete, sim, chiclete é marca, aceita tudo certo, ou e afins. O nome do isopor é poliestireno.
É um polímerozinho derivado de etileno, só que tem uma fenila dupla. Tem que decorar tudo isso? Não. A única coisa que tem que saber é que eteno faz plástico, como a gente viu lá em hidrocarbonetos. O nome da reação, polimerização. Chamamos de adição porque é na ligação dupla. E a reação de adição ocorre em ligações duplas, por isso adição. Tudo bem? E tem alguns, então, que eu mostrou para vocês, que também são derivados de eteno e que são plásticos bem comuns no nosso dia a dia. Como, por exemplo, o PVC, o isopor e o teflon. Tem algum outro assim que é importante? Antes disso, pessoal, eu vou pedir para vocês baterem uma foto mental disso aqui. Porque já caiu questão sobre cor do lixo reciclável, lembra disso? Pois é. Sabe o que pode cair que está faltando? Símbolo do plástico. Isso aí, se cair vai quebrar muita gente, tá? Então eu não quero que aconteça com vocês. Esse é o símbolo de reciclagem dos plásticos mais simples que tem, ok? Tem que decorar tudo? Tudo não, de forma alguma. Mas eu preciso do fundo do coração que vocês diferenciem esses dois aqui. Esses dois, só os dois primeiros. Só os dois primeiros. Moisés fez prova na UX, né, Moisés? Caiu isso na UX no meio do ano? Tá aí. Então, tem que cuidar, pessoal, pelo amor de Deus. Só os dois primeiros. É muito difícil uma prova ir além, entende? Se tu tiver espaço no HD, ok, vai, mas sinceramente não é viável não. Os dois primeiros são muito importantes. O primeiro é o PET e o segundo é o polietileno que tu acabou de ver, que é do eteno. Tu tem que só diferenciar isso. Eteno, que faz o polietileno, não é a mesma coisa que o PET. O PET é um éster. Esse número aqui, índice de reciclagem, ele é referente ao tratamento do polímero, ou seja, o polímero mais reciclado no planeta Terra é o PET, também obviamente mais produzido, ok? Ele não é igual ao polietileno. Eu vou te mostrar o PET agora, a seguir, então, tudo bem? Mas a sacolinha plástica que tem embaixo, assim, ó, PE de alta densidade ou PE de baixa densidade, não é a mesma coisa que o polietileno tereftalado, que é o PET. São coisas diferentes, tá? E por favor, se puder, guardar só os dois primeiros, que são os reais importantes. Um é o PET e dois é o PE, que é o polietileno. Tudo bem? São os mais populares e os que o Enem pode vir a cobrar de vocês. Certo? Bom, vou mostrar aqui para vocês então o que é um PET. Perdão, tinha esquecido de mostrar isso também. Antes de chegar no PET, tem um outro polímero que é elástico, que a gente chama de elastômero. Os elastômeros, como nós vimos lá na parte de hidrocarbonetos, eles são dienos. É só isso que a química vai cobrar de ti. Dienos. Ou seja, eles vão possuir duas ligações duplas. Estas são as borrachas. Alcadienos são borrachas. E o Enem pode falar para ti a respeito de borracha. Como é que se faz para transformar a borracha, que é super frágil, num pneu? Essa reação é bem interessante e é comum na química. Todo o enxofre que sobra do petróleo, vulcanização, é usado para fazer pneu. O enxofre é muito prejudicial no meio ambiente e os químicos acharam um jeito de manufaturá-lo e ganhar dinheiro em cima. Graças ao Goodyear e do Dunlop, que no final do século XVIII inventaram o pneu. Tudo bem? Desculpa, no final do século XIX inventaram o pneu. Eles misturaram o enxofre na borracha e transformaram a borracha em algo tão duro e resistente que nós podemos usar, não é nas rodas dos carros e para outras finalidades semelhantes. Como é que funciona? É só jogar enxofre e os enxofres criam pontes de enxofre entre essas moléculas de, polímeros, deixando elas bem rígidas ou bem fixas. Nunca vou perguntar para vocês o mecanismo, mas eles podem perguntar para ti assim: o que é uma borracha? Resposta: dienos ou alcadienos. Como trabalhamos lá em hidrocarbonetos já, acredito que muitos de vocês já devem ter visto isso ao longo do ano. Hidrocarbonetos, alcadienos servem só para fazer borracha. Quando eles se polimerizam, eles fazem uma borrachinha muito frágil, muito, digamos assim, simples. A forma para enrijecer e para tornar essa borracha
mais comercial é usar enxofre. Na vulcanização se usa enxofre. O enxofre entra entre as moléculas e enrijece as suas ligações. Esse é o princípio de formação da borracha. Tá certo? Então, borrachas são alcadienos e o enxofre se usa para fazer, não é, os pneus, que é justamente o enrijecimento dessa borracha. Bom, queridos, como o professor falou antes, PET não é igual ao polietileno. São coisas bem diferentes, bem distintas, e é super importante que vocês encontrem essa divergência, não é, nas provas. O PET é feito de um éster, não precisa saber a fórmula dele de maneira alguma, mas tu precisa lembrar que PET, polietileno terefitalato, é um material de tudo que tu consome que traz escrito assim, ó, poliéster. O PET é um poliéster. Então o PET não pode servir para fazer Natal de Canoas, entendeu? Para fazer a árvore de Natal da minha cidade de Canoas. Um Papai Noel que não parece um Papai Noel, é uma rena que, olha, de fato não é uma rena, ok? De Nava PET. Ele deve voltar para a empresa que o fabricou, para que a empresa o recicle e transforme ele em lençóis, camisas, cerdas para escovas de dente ou escovas de cabelo, tapetes ou novas garrafas PET. Porque ele é reciclável, ele é o polímero mais reciclável do mundo. Ele não é para artesanato, ele é para ser reciclável. E o meio ambiente agradece, porque daí o petróleo não tem mais ação alguma nesse meio de produção, entende? Então lembrem disso numa possível questão de química verde. Eles adoram química verde, aquela química com menos impacto ambiental, aquela química mais branda, sem tanto gasto energético. E eles vão te dizer, o PET serve para quê? O artesanato do clube, né, no fim de senhoras e tal, os senhores aposentados. Não, o PET serve para ser reciclado. E ele é constituído pela função orgânica. Essa é a função orgânica do PET. Tá? PET é esta. Polietileno é eteno hidrocarboneto. São materiais diferentes. Não sei se alguém teve encarcerado aqui em 2015, mas se teve, deve ter feito uma questão no NPPL chamada de Nylon 44. Provavelmente nos estudos de vocês devem ter encontrado. O que é o Nylon 44? O nylon é um dos polímeros mais revolucionários da química. E ele vem a partir da união entre um ácido e uma amida. Não tem que saber. Só tem que saber uma coisa. Nylon é amida. Só isso. O nylon é uma poliamida. Tá? PET é éster, nylon é amida. Ok? E aí ele vai chamar, como o colega aqui falou, ó, de nylon meia-meia. Tu sabe o que é nylon meia-meia? É o nylon que, ó, na amida, pra lá tem 6 carbonos e para cá tem 6 carbonos. Por isso que é o meia-meia. Aí o Enem comentou, se o nylon meia-meia é o que tem 6 carbonos em uma parte e 6 carbonos em outra, o nylon 44 é o quê? O que tem 4 de uma parte e 4 na outra. É só isso. Porque o nylon, para formar amida, como vimos lá nas peptídeos, ele vem da reação entre o ácido e a amina. O ácido tem que ter 6 carbonos e a amina tem que ter 6 carbonos também, meia-meia. Se o ácido tiver 4 e a amina tiver 4, vai formar o nylon 4,4. Se o ácido tiver 5 e a amina tiver 5, forma o ácido, o nylon, perdão, 5,5. Cuidem essa questão. O Enem gosta de reciclar não só plástico, papel, mas também questões. A gente já viu reiteradas vezes questões repetidas também, iguais. Então, por favor, não esqueçam essa do nylon. Os números do nylon indicam a quantidade de carbonos que ele possui. Tudo bem? Bom, e para finalizar, 2 polímeros menos expressivos, apenas para vocês terem ideia quais são os elementos que constituem eles. Esse aqui eu acho que tu faz ideia que seja. Qual é o elemento base da constituição do silicone? Silício, tá vendo? Silício. Silicone tem silício. Só isso. É importante saber, muito pouco dito.
O silicone é um polímerozinho desse silício, afinal o silício é da família do carbono, e se o carbono faz tantas ligações entre si, o silicone ou o silício também pode fazer. Por quê? Porque ambos são da mesma família. Não esqueçam que o elemento de maior quantidade em qualquer pedrinha que tu tenha na natureza se chama silício. Ele é muito rico no planeta Terra. Tudo bem? E um outro, não tem que saber a forma, eu não sei de cabeça a forma, ninguém tem a obrigação de fazer isso, mas é uma coisa que é importante sobre a esponja, tá, pessoal? Eu já vi várias questões sobre o meio ambiente falando de esponja. Esponja tem que ter uma reciclagem com mais cuidado, porque dos polímeros ela é o único que jamais pode ser queimado. Sabe por que ele não pode ser queimado? Porque ele tem cianetos aqui, tá vendo? E se ele tem cianeto, quando ele é queimado, ele forma cianureto. E a gente sabe para que serve o cianureto? É o gás da câmara de gás. Então tudo que tem CN na sua estrutura é perigosíssimo. Esponjas não podem ser queimadas porque elas têm radical nitrila, que é o CN. E esse radicalzinho CN, ele é muito prejudicial, muito, digamos assim, tóxico. E tem que ter um descarte bem regulamentado para evitar queimas nesses lixões, digamos assim. Então, se eles cobrarem no Enem uma questão sobre lixão, resposta para a esponja: não pode ser queimado porque pode produzir gases tóxicos, como por exemplo, não é, as nitrilas que formam aí os cianuretos. Tudo bem? Então, esses são os polímeros, essa é a bioquímica e essa foi a introdução, não é, dessa parte que faltava da orgânica para a nossa revisão. Eu postei a revisão para vocês que têm bastante antecedência, que era para que se desse uma estudada por ela. Vocês vão perceber agora, eu fiz uma revisão bem, digamos assim, direcionada, em cima das questões do Enem. Olha só, vou te contar aqui para ver isso. Eu fiz um levantamento de todas as questões que o Enem já cobrou até agora, para vocês verem um infográfico do que mais cai nessa prova, ok? Por favor, queridos, quem eu não tenho no grupo, se puder solicitar ingresso para pegar a revisão, pegar com o pessoal, está à disposição de vocês para vocês estudarem. Ela não ficou enxuta, obviamente, ela ficou bem completa com esse intuito, não é? O que eu vou fazer com vocês agora? Essa leitura que vocês vão encontrar agora no domingo. Eu dei uma ênfase maior nessa parte de bioquímica e polímeros, vocês vão ver agora por quê? Porque é uma das partes da orgânica que mais cai na prova. Por isso que eu quis deixar para ver agora, para que fique bem recente, fique bem fresco na tua memória, para tu lembrar coisas básicas, por exemplo, que silício faz silicone. Pode parecer estranho, mas cai e pouca gente sabe. Tudo bem? Então eu vou mostrar para ti o que vocês vão precisar cuidar para a prova do Enem, não é? Em, digamos assim, especial, e como vocês devem atuar nessas questões. A primeira coisa é o processo seletivo, vocês bem sabem. Então não vai te avaliar, vai te selecionar. Então vocês devem jogar com o manual embaixo do braço. Olhem e esbocem estratégias de resolução. Esse é um infográfico de todos os anos e edições do Enem e a porcentagem de questões de química que já apareceu. O que vocês mais devem estudar em química? Físico-química. 33% é físico-química. Ah, mas eu só vou estudar meio ambiente. Talvez não seja uma boa, né? Porque vai cair muito pouco. Físico-química cai muito, muito mais. Tudo bem? A química orgânica tem modestos 20% e a geral 28%, porque em geral, e normalmente eles associam estequiometria. Aqui vocês vão ter os principais conteúdos que vão aparecer em cada matéria. Reações orgânicas é o que mais cai em química orgânica. Mas assim, ó, cai muito questão sobre esterificação, sobre formação de peptídeo, coisas que o professor viu contigo agora, com mais tempo, justamente com esse intuito. E dentro da parte de físico-química, que é a mais populosa, olha ali qual é a tríade, ou quarteto: eletro, soluções, termo e equilíbrio. Eletro, soluções, termo e equilíbrio. Esse é o quarteto da físico-química. Cai muito, muito mesmo. E como isso aparece? Vamos lá. Eu vou começar mostrando para vocês uma revisão bastante sucinta de orgânica. Vou te convidar aqui olhando alguns remedinhos, algumas coisas básicas, para a gente revisar funções. Coisa muito simples,
vai estar na prova, essa tu garante direto. Eles vão falar para ti de Tamiflu, vão falar para ti de droga, vão falar para ti de algum princípio ativo e vão perguntar quais são as funções. Olhem com calma, façam devagar e lembrem das funções orgânicas, tudo bem? Distinguam, por favor, as nitrogenadas e oxigenadas. A amina não tem carbonila, a amida tem carbonila. Coisas bem fáceis para a gente poder resgatar. Podem te dar aqui essa outra droguinha aqui. Essa droguinha tem muita chance de aparecer esse ano por um motivo muito fácil. Surto de sífilis. Tudo bem? E a sífilis é uma doença bacteriana. Se ela é bacteriana, a gente combate bactéria com antibiótico. E qual é o antibiótico mais primitivo que tem? A penicilina, tipo a amoxicilina, que está aqui no quadro. Então eles vão te dar a molécula e vão perguntar. Eu vou te dar uma dica, tá? A penicilina ela tem um quadradinho no meio, que é o que a bactéria pega e explode a bactéria, ou mata as enzimas da bactéria. Então, não esqueça que isso aqui é amida, tá? Faz bem devagar, não é amina, é amida. Lê com muita calma para tu não te atrapalhar. Mas é só uma questão de reconhecimento de função. E tudo que tem aromático, a gente chama de arila. Quando não tem aromático, a gente chama de alquila. Tudo bem? Super importante também fazer essas inferências. Ó, enxofre em qualquer parte da molécula, é só acrescentar o prefixo til. Til álcool, til éter, til composto. É quando o enxofre toma o lugar do oxigênio nas moléculas orgânicas. É bem fácil, é só uma revisão das funções. A morfina não tem como fugir, ela é uma das moléculas mais populares da química. Conheça a amina terciária que tem ali, tá vendo? Ó? Essa é uma amina terciária. Ela fica esquisita porque tem um anel fechando aqui, não é? Os outros ciclos. Ela é terciária, queridos, porque ela está ligada a 1, 2, 3 outros átomos de carbono. Por isso que é uma amina terciária. E uma grande dica, por favor, parem para cá. Se aqui tivesse uma ligação dupla, seria uma amina? Não. Aminas não têm ligação dupla. Aminas têm apenas ligações simples. Não pode ter ligação bi, jamais. Lembra dessa para mim, tá? O Enem adora falar também, pessoal, sobre, repito, atividade física, questões fisiológicas, e essa caiu ano passado, como falei para vocês, a testosterona. A única diferença entre testosterona, progesterona, colesterol e tal, é isso aqui, ó. Isso que muda, esses radicaizinhos aqui em cima. Se eles puserem um radical cheio de carbonos, a gente diz que a molécula vai ficar mais apolar. Se eles puserem o OH, ela vai ficar mais polar, mais parecida com água. Lembra que água tem OH, assim. Então, OH com OH tem tudo a ver, é afim, semelhante, solve, semelhante, ok? Então, se eles tiverem um hormônio falando do tipo, sei lá, delegação russa, que foi proibida no passado de participar dos Jogos Olímpicos, eles vão te dizer, porque eles consumiram tal molécula. No teste foi usado tal e tal solvente. Qual dos dois foi mais apropriado? O solvente que não tem água. Tudo bem? Se isso aqui tiver um monte de carbono. Tá? Não esqueçam disso. Carbono não tem nada a ver com água. Carbono no lado, água no outro. Certo? Então eles vão te dar isso aí e vão pedir para que vocês digam funções, falem das propriedades físicas, coisas bem simples. Uma coisa que no passado não caiu, foi muito estranho, é a droga do câncer, a fosfetanolamina. Então pode ser que esse ano eles cobrem. Bom, o glifosato, que é o Roundup, né, que é o pesticida, cai quase que anuncia no Enem. É super fácil. O que são coisas importantes sobre essas duas moléculas? O glifosato, ele tem essa parte que é ácida, tá vendo? Então, bases podem reagir aqui com ele. Tá? Ele tem um caráter ácido duplo. Ele tem ácido aqui, e isso aqui vem de ácido fosfórico também. Então é um radicalzinho ácido também. Portanto, tu que tem aí um latifúndio, uma capitania hereditária, que nem a Marina Pietro tem lá na terra dela, que trabalha com agronegócio, afinal a gente sabe que hoje em dia o agrotec, a agrepota, vocês estão cansados de ouvir, o Enem adora essa coisa do latifúndio. E eles podem perguntar, se eu quiser fazer da minha commodity, da minha plantinha orgânica, uma forma para tirar o agrotóxico é lavar com o quê? Resposta, se for o glifosato, bases. Lava com uma aguinha de cal,
lava com uma aguinha mais básica, porque daí ela consome o glifosato que é ácido e a planta fica sem o pesticida, não vai causar câncer nas pessoas que comem ou alguma mudança teratogênica como o glifosato causa, e é super perigoso. A droga do câncer pode cair de várias formas diferentes. Uma delas é quais são as funções orgânicas, né, que é a função ali de ácido fosfórico, como vocês podem ver, e a função amina, também na pontinha. Varia muito, eu não posso inventar uma questão sobre droga do câncer, mas se cair, só lembre que isso aqui vem de ácido fosfórico. Tudo que tem fósforo veio do ácido fosfórico. E é por isso que se chama de fosfoetanolamina. Amina, porque ela é uma amina também. Tá? Ela é anfótera, ácido e amina, ok? E a cadeia dela pode ser cobrada, é homogênea, normal e tal, bem facinho. Propriedades físicas, a gente resume de um jeito super fácil. Primeiro, ácido e base. Nunca esquece para prova alguma que aminas são básicas, ácidos e fenóis são ácidos. São as duas únicas coisas ácidas na química orgânica. Pai, isso cai muito, tudo bem? E para eu neutralizar um ácido, eu preciso de uma base. Bom, se caiu alguma coisa sobre Lewis ou Bronsted, tem que só cuidar coisas muito simples, pessoal. Aminas são bases para qualquer um dos dois. Então, se falar em amina, é base, ponto. Se falar em ácido, é ácido, ponto. Se eles forem trouxas e forem um pouquinho mais a fundo, eu vou te dar uma barbada. Lewis, que é o mais chato, ácidos são cátions. Lembra que o H+ é um cátion. Então, o Lewis foi o cara que disse assim, ó, só um pouquinho. Por que o H+ é o único cátion que é ácido? Ué, por que os outros não são ácidos? Ele está certo, os outros também são ácidos. Tudo que é cátion é ácido. Tudo que é ânion é básico. Não é só o OH-, é ânion, é básico. O Bronsted funciona assim. O Bronsted é a doação e o recebimento do H. Doou o H é um ácido. Recebeu o H é uma base. Mas se cair, pode cair, tá? É chatinho, mas é uma coisa muito presente em química orgânica. Se cair Lewis, só lembrar, respondam assim, aminas são bases de Lewis. Ácidos são ácidos de Lewis. Se tiver essa alternativa, é só marcar, porque aminas são bases e ácidos são ácidos, bem como os fenóis. Bom, depois destes, polar e apolar, que na minha opinião é o mais tranquilo. Carbono e hidrogênio de um lado, água do outro. Tudo bem? Na orgânica a gente pode separar os elementos assim, ó. Chomsky, lembra? Chomsky. CH, apolar. Oxby, polar. Quanto maior for a taxa de Oxby e menor for a taxa de CH, mais polar a molécula é. E vice-versa. Se tiver muito carbono e hidrogênio, muito apolar. Pouco carbono e hidrogênio, pouco apolar. E semelhante dissolve semelhante. Teve uma questão da NPPL no ano passado sobre o... quem é que foi agora? Isso foi Benjamin Franklin. Falava dos barcos, que ele jogava óleo na água. E aí era uma questão de matemática, né, para calcular a quantidade de moléculas que tinha no óleo. Não sei se alguém chegou a fazer essa questão, muito bonita por sinal. Oi? Era 4 ml, 2.000 metros quadrados, resposta à letra D, 10 a menos 9. Genial. Isso aí. Então, ó, desculpa, eu não tenho problema, perdão. Então, eles podem mudar um pouco essa questão e falar sobre o óleo, não em relação à matemática, mas o óleo na água em relação à química. Se cair óleo na água, o óleo forma um biofilme e fica em cima, porque ele não tem interação com as moléculas de água, haja vista que o óleo é apolar. O óleo é rico em CH. E o óleo é da função éster. Só que é um éster que tem muito carbono e hidrogênio. Então ele tem tanto carbono e hidrogênio que ele fica muito apolar. Tudo bem? Não esquece dessa, é bem fácil, uma questão simples. E por que os que têm interações semelhantes, eles se solubilizam? Porque daí as forças são semelhantes. E quem tem a mesma força consegue ficar junto. Quem tem forças diferentes ficam separados. Se tu não tem força para ficar com a água, tu não fica com a água. Se tu tem força para ficar com a água, tu fica com a água. E
Que forças são essas, tu lembra? C e H a gente chama de dipolo e induzido. Questão do ano passado do Enem. Carvão para limpar benzeno. Resposta: por que o carvão ativado tira o benzeno da água? Carvão ativado é só carvão, carbono. Benzeno é só CH. Resposta: o carbono do carvão faz interações do tipo dipolo induzido com as moléculas do benzeno poluente da água. Tudo que é apolar, tudo que é feito de C e DH faz interações do tipo dipolo induzido. Tudo bem? Se tiver OXP, O, dipolo, dipolo, DD, dipolo, dipolo. Porém, se no OXP tiver OH ou NH, aí faz uma mais forte, que a gente chama de quê, queridos? Ligação de hidrogênio, que é a interação mais forte que tem. Mas não esquece que a resposta provavelmente seja essa. Só C e H é dipolo induzido. Foi questão do Enem do ano passado sobre a limpeza de efluentes que continham benzeno. Por que se pode usar carvão ativado? Porque o carvão ativado interage por dipolo induzido com essas moléculas apolares. Tudo bem? Bom, vamos lá. Isomeria. Tá aí, vai cair a beirinha. O apicultor do MEC, obviamente, tarda, mas não falha. Todo ano essa abelha do tipo Apis caiu na prova. Vai cair de novo. Eu não sei se foi por causa do B-Movie, se foi por causa do último episódio do Black Mirror. Eles gostam muito de abelhinha e de feromônios de abelhas. Então, vamos se preparar para tal. Isomeria plana é muito fácil e, infelizmente, não é cobrada na prova, vou ser franco, tá? Quando a gente tem isômeros cuja função é diferente, ou cujas funções são diferentes, perdão, nós chamamos de isomeria de função. Se a cadeia é diferente, a gente chama de isomeria de, mas e se a posição for diferente, a gente chama de isomeria de? É fácil, né? Ah, mas está muito fácil. Estava muito fácil, só podia ter uma coisa mais complicada. Ó, quando tem o heteroátomo trocando de lugar, a gente chama de compensação ou metameria. Probabilidade para isso no Enem, só se for muito azarado. Então, se tu te conhece, sabe que o universo conspira contra a tua pessoa, dá uma olhada. Mas eu nunca vi, ele nunca cobrou, então é bem difícil. Bem como essa daqui, que é a do enol. Se aparecer enol, o enol se transforma em aldeído, se for primário, ou em cetona, se for secundário. Logo, enol tautomeria, que é o nome da isomeria. Não cai plano no Enem, estou sendo franco. Só assim posso morder minha língua segunda-feira, posso vir me retratar até para vocês, mas até então não caiu. E, sei lá, eu não sei se vale tanto a pena assim te preocupar com a plana. Mas essa aqui só cai todo ano, né, pessoal? Então eu não abriria mão dessa aqui, pode ser alguma, que é a isomeria geométrica. O segredinho dela é esse. Ó, tem cadeia aberta e uma que todo mundo esquece, que é de Bayer, que é em cadeia fechada, ok? Não esquece, por favor. Sempre tem que ser dos carbonos vizinhos, que chamamos de vicinais. Tu olha para o da esquerda primeiro. Se na esquerda os dois radicais forem diferentes entre si, aí tu olha na direita, os dois radicais são diferentes entre si também, queridos, aí tu vai poder ter o efeito cis e trans que a gente vai relembrar ali agora. Bem como na cadeia fechada, é o mesmo princípio. Na esquerda diferentes, na direita diferentes entre si. Isso vai gerar o isomerismo cis e trans. Mas e como funciona o cis e trans? Me deu um branco agora, estou preocupado. Fica tranquilo, vou mostrar aqui para ti, ó, que barbada, é super fácil. A minha sugestão é colorir, colore. Olha para a esquerda, olha para a direita. Vê os radicais que são semelhantes, por exemplo, ó, CH3, CH3, H e H. A dica é, quando a cadeia é grande, foca nos Hs, eles são salvadores. Hs para baixo ou Hs para cima, sempre é cis. Hs na transversal, assim, tá vendo? Sempre vai ser trans. Foca sempre nos Hs. Cis e trans. Trans
esse Z. O trans é apolar, por isso que é a gordura mais nociva, é o pior colesterol que tem, é a pior gordura, não é, insaturada que existe. E o trans é polarizado. Por quê? Porque os radicais polarizadores, eles ficam na mesma posição, puxando os elétrons todos para um lado e tornando o outro lado positivo. Portanto, as propriedades físicas dos cis vão ser mais acentuadas do que as do trans. Não esquece dessa. Por que trans é ruim? Porque trans é mais hidrofóbico e cis é menos hidrofóbico, pensamos assim. Por isso que é uma gordura mais, digamos assim, acessível e importante para o nosso organismo. Tá? Mas só cai essa, então posso ficar tranquilo. É só isso que eu vou encontrar? Não, essa sempre cai também. Essa é a do carbono quiral. O carbono quiral no Enem, graças a Deus, só foi identificado. Eles citaram o enantiômero numa questão lá do Nick. Vou te mostrar o Nick ali, para tu lembrar, lembra do Nick? Vou te mostrar da aula de sábado, o professor mostrou para vocês o videozinho do Nick, e que é um síndrome da talidomida, que é o mais famoso que tem e tal, e vem justamente da isomeria ótica. Quando a gente tem um carbono no qual todos os ligantes são diferentes, nós temos um carbono quiral. Faz um exercício mental para mim agora. Tenta transformar essa molécula da esquerda na molécula da direita. Tu consegue? Claro, só girar. Vou desenhar aqui para te ajudar, tá? Ó, essa face aqui, ó, ela tá para trás, tá vendo? Se eu inverter, ela vem para frente. E nessa molequinha, a tal face, ela tá para trás. É como se tu tentasse transformar a tua mão direita na tua mão esquerda. Quando uma mão direita vai ser igual a uma mão esquerda? Nunca. Elas sempre vão ser diferentes, tá vendo? Isso faz com que a gente tenha membros quirais. Toda molécula que tem um carbono quiral, ela tem isso. Não, mas que coisa insignificante. Pô, minha vida é muito mais importante que isso. A química, ela é cheia de sutilezas. Esse aqui, querido, tira a tua alergia quando tu tomou Alegra D. Sim ou não? Já tomou Alegra D? Esse aqui vai fazer com que tu tenha câncer. Então, tem que saber bem qual dos dois tu escolhe. Ou é o L ou é o D. Qual dos dois eu vou tomar? Depende. Sempre que uma molécula tem carbono quiral, que é o carbono que tem 4 radicais diferentes, essa molécula vai apresentar esse fenômeno, que é o fenômeno dos enantiômeros. O que são enantiômeros? Um é a imagem no espelho do outro. Um serve para uma coisa, o outro serve para outra. Tudo bem? Se a gente não cuida disso, olha o que pode acontecer. O Nick, autor de best-sellers, tem focomelia, casado, 2 filhos e assim vai. Ele consumiu isso aqui. Ele não, a mãe dele, né? Consumiu. E a talidomida D, que evitava a náusea, evitou a náusea. E a talidomida L, que causava focomelia, causou focomelia. Então, o Enem cobrou isso. A resposta vai ser: enantiômeros são antípodas ópticos, ou seja, são moléculas opostas. É o yin e o yang, é o bom e o ruim. Cada coisa na natureza, de acordo com a ciência, tem um oposto que não tem a mesma aplicação. Essa é a premissa dessa regra. Isso só acontece quando tem carbono quiral. O nome desses isômeros, derivados do carbono quiral, se chama enantiômeros. E a fórmula para calcular enantiômeros é o 2 na N, onde N é o número de carbonos quirais. Muito bem. Vale a pena lembrar, o Enem não cobrou esse cálculo ainda, mas citou a talidomida de uma forma um pouquinho mais sutil. Calma. Coisa básica. Foquem no principal. Por exemplo, ó, AAEA. Ácido mais álcool, éster mais água. Esterificação. Qual é o oposto de uma esterificação? Hidrólise. Jamais esquece disso. Ok? Bom, oxidação de álcools. Se ele for primário, é o AAA. Álcool oxida aldeído e oxida até ácido carboxílico. AAA. E se ele for secundário, ele vai ser o AC. AC. O que é AC? Álcool oxida até cetona. E terciário não?
Por isso que é só a A e a C, porque o terciário não oxida, não reage. Tudo bem? Bom, se cair alguma coisa sobre química verde, só se for plástico verde, foi a questão que o Pedrão comentou. O plástico verde ele é feito a partir do álcool. O álcool é desidratado por ácidos e a desidratação de álcoois, viu, Pedrão? Não esquece dessa. Sempre desidratação de álcoois sempre forma alcenos. Então, se eles cobrarem alguma questão sobre plástico verde ou coisa assim, vocês podem encontrar na química verde a diferença do plástico verde para o plástico do petróleo é que o verde vem do álcool e o normal vem do petróleo. Mas eles são a mesma substância, é o mesmo plástico. Só a rota dos dois que é diferente. Se cair plástico verde, a resposta vai ser desidratação. Tu desidrata álcoois para fazer plásticos. É uma forma provável para uma química verde na prova do Enem. Não é difícil, eu sei que assusta, mas a dica é: substituição é alcano e aromático. Ponto. Achou alcano e achou aromático? É só substituir o hidrogênio. Os hidrogênios são os átomos substituíveis. Troca o hidrogênio por alguma coisa. Ou troca o hidrogênio por um cloro. Vamos trocar o hidrogênio por um nitro. Vamos trocar esse sulfônico aí pelo meu hidrogênio. Substituição é a troca do hidrogênio do alcano ou do aromático por qualquer outro radical. É uma troca. Então, sempre que houver alcano ou aromático, vai ser substituição. E o hidrogênio é o átomo substituído. Minha sugestão é: vai ter um sigo mestre. E se vai ter um sigo mestre, seguiremos a regra. Tudo bem? Bom, a adição é uma barbada, vai estar literalmente ligada às ligações duplas, às ligações π. Se tem ligação π, vai fazer uma adição. É isso que vai acontecer. Vocês vão acrescentar alguma coisa na ligação π, que vai quebrar essa ligação π, gerando ligações do tipo sigma. Isso é uma reação de adição. A mais popular é a hidrogenação. Uma sugestão. Está vendo esse líquido aqui, ó? O que está aparecendo aqui embaixo, queridos? Uma barra, né, de alguma coisa. Alguém sabe o que é isso aqui? Margarina. Que pega o óleo vegetal de uma planta muito ruim e vai transformar numa coisa super nociva. Manteiga é muito mais saudável. Margarina é gordura hidrogenada. Gordura, hidrogênio, margarina. Tudo bem? Porque o hidrogênio quebra a dupla. Daí a cadeia da gordura se junta e solidifica. Certo? Adição. E uma última, então, só para resgatar a desidratação de álcoois. Álcoois desidratados geram alcenos. Eu acho difícil de cair, mas como ele cobrou química verde, o que tem de química verde hoje em dia mais assim, em evidência, mais em voga, é o plástico verde, que o polo petroquímico aqui do Rio Grande do Sul faz bastante. E é uma desidratação de álcoois que gera plástico. Certo? Bioquímica, então, já que a gente viu agora, vai ser super fácil de resgatar. Aminoácidos, amino com ácido, tudo bem? Super tranquilo. Eles formam essas cadeias gigantescas chamadas de proteínas, quando formam os peptídeos. Tá aqui, não é? A constituição das proteínas e tal, no nosso corpo. Cabelos, colágeno, melanina, sangue, tudo isso é proteína. As gordurinhas, como a gente viu na aula hoje, tem de dois tipos: as de ésteres e as de esteróides, ou esteroides. Ésteres são ésteres e esteroides têm esses 4 ciclos, como vocês veem aqui ao lado, certo? O sabão, não esquece do sabão, é um sal orgânico formado por gordura e soda cáustica. Ele tem sempre uma cabeça bem polar e um corpinho bem apolar. A cabeça sempre fica com a água, o corpinho fora da água. Tudo bem? E os glicídios, 2 em maior evidência, a glicose e a frutose. Glicose é uma aldose, frutose é uma cetose. Só isso. É a única coisa de química que cai aqui. É triste, mas é. Para nós que somos da área. Eles vão te dar molécula, vão perguntar sobre isomeria, carbono quiral, mas no fundo vão perguntar se a glicose é uma aldose e a frutose é uma cetose. É só isso. Tudo bem?
Aqui os disacarídeos como a sacarose, que se quebram em moléculas menores, e os poli, que são amigos, celulose, que se quebram em partezinhas bem menores também. Bom, os polímeros para nós resgatarmos também, só os dois importantes. Polietileno não é PET, PET não é polietileno. Não esquece dessa, mesmo que dê a entender, são coisas diferentes. Polietileno é hidrocarboneto, PET é éster. Nylon e o PET, para mostrar para vocês, que a gente viu agora, então o professor vai ser bem objetivo. Química geral. Inorgânica. Eu tenho que saber tudo? Não. O que tem que saber de inorgânica, pessoal, é a nomenclatura mais simples das funções e também reconhecer direitinho ácidos, bases, óxidos e sais. Tudo bem? Por exemplo, não cai uma questão de inorgânica no Enem. Inorgânica é atrelada a outras matérias da química, tipo estequiometria, soluções, equilíbrio químico, é ali que a inorgânica aparece. Quem são os ácidos? Os que em meio aquoso liberam H+. Estes são os ácidos. Certo? Ó, eles podem ter hidrogênio ou não. Quando não tem hidrogênio, a gente chama de hídrico. O oxigênio, desculpa. Quando tem o oxigênio, a gente chama de oso ou hídrico. Tudo bem? Sem oxigênio é hídrico, com oxigênio é oso ou hídrico. Aí estão alguns exemplos para vocês verem. Certo? Vocês podem saber ou determinar se é oso ou hídrico pela regrinha do perico, írico, oso, oso, perico, oso, a partir do NOx. Isso vai fazer com que tu consiga descobrir quais são os ácidos. Mas assim, ó, sinceramente, agora, em cima da hora, tem 3 apenas que, pelo amor de Deus, não esqueçam. Tá? Esses aqui. H2SO4, que a gente chama de sulfúrico. H2CO3, que é o carbônico. E o HNO3, que é o ácido nítrico. Pessoal, esses aí são basicamente os que vão aparecer e é legal que já memorize eles para acelerar essas questões. Tudo bem? Bom, esses ácidos eles podem ser fortes ou fracos. Eu vou, ao invés de passar a regrinha para vocês agora, para tu relembrar, eu vou só resgatar contigo quais são os 3 fortes que tu não pode esquecer. Ácidos fortes. Ácidos fortes. Quem são os ácidos fortes? Que sempre vão cair com chuva ácida, inclusive. Ácido sulfúrico, que é a água de bateria. Ácido nítrico, que é o da chuva ácida natural, né? E o HX, que é X é halogênio, tudo bem? Exceção flúor, mas eles nunca falam do flúor. Seria HCl, HBr e HI. Tem que lembrar, isso cai muito. Principalmente os 2 primeiros, que são associados à chuva ácida, certo? Bom, depois dessas as bases, que são as agradáveis e simples, as que possuem o OH. Tem OH, é uma base. O nome é hidróxido e o nome do metal depois. Tem o de sódio, de cálcio, de alumínio, é bem fácil mesmo. Uma dica, uma atenção especial para o hidróxido de sódio, que é o que se usa para fazer, tá ali embaixo, sabão. Recém vimos, gordura mais hidróxido de sódio vai dar o sabão. Bom, elas são fortes se forem do grupo 1 e do grupo 2. É uma observação, tem tabela no Enem? Então, lítio, sódio e potássio, cálcio, tem que saber, tá? Grupo 1, lítio, sódio e potássio, queridos, isso vai ajudar muito vocês em várias questões. São elementos do grupo 1. E do grupo 2, ali, lembrem pelo menos do cálcio. O cálcio é o mais rico, mais popular, ele é um metal do grupo 2 e ele faz bases fortes também. Bases fortes, então, grupos 1 e grupos 2, certo? São as basezinhas fortes. Indicadores são amados pelas provas de química e só tem 2 que tu não pode esquecer em química, que são fenolftaleína. Ela no ácido não muda, ela não indica o ácido, ela fica incolor no ácido, mas na base ela se transforma, ela fica com uma corzinha quente. Isso, rosa ou vermelho, vermelho ou rosa, na química a gente é meio atrapalhado, tá? E o papel tornassol, ele se torna azul em base, torna rosa em ácido, torna rosa em ácido, torna azul em base. São os indicadores que a gente tem, tudo bem, para ácidos e bases importantes.
Os sais são derivados dessa união, é a reação basa. Base mais ácido, sal mais água. Não esquece jamais disso, é super importante. E assim como, pessoal, eu elenquei para vocês os ácidos comuns aqui, eu vou te pedir um favor bem grande. Lembrem dos ânions que eles geram, tá? Só esses 3, tá? Porque isso não cai, isso despenca na prova. O ácido sulfúrico gera o SO4-2, que a gente chama de sulfato. O ácido carbônico gera o CO3-2, que a gente chama de carbonato. Parabéns, vocês são geniais. E o NO3- do ácido nítrico a gente chama de nitrato. Tá? Pelo menos esses 3 aqui tem que estar na ponta da língua, porque eles são os mais populares e nas questões de conta eles aparecem mais, assim, de forma mais vigorosa. Uma sugestão: sais sem oxigênio terminam em neto. Né? Bem fácil, se não tem oxigênio, ele vai terminar em neto. Tipo cloreto, brometo, sulfeto, é bem tranquilo. Certo? Então ali está a tabelinha de conversão depois para vocês darem uma resgatadinha em casa. Né? O professor não tem como fazer agora todo esse apanhado, porque senão não teríamos tempo hábil. E aqui uma tabelinha de íons importantes, assim, repito, não tem que saber tudo. Dos ânions, esses aqui, que estão aqui, ó, ânions, tá vendo? Esses daqui vocês têm que saber mesmo. Sulfato, carbonato, nitrato. Se tiver espaço no HD, o fosfato também ajuda muito, aparece bastante em prova, mas não tanto quanto esses daqui. Sabendo isso aqui, pessoal, vocês estão super bem em inorgânica, porque é a linguagem que eles vão pedir em várias questões e tal, dessa parte. Tudo bem? Os óxidos são elementos de oxigênio e outros elementos. Se o oxigênio estiver ligado a um não metal, vai formar um óxido ácido. Se ele estiver ligado a um metal, um óxido básico. Seria só isso. A nomenclatura é muito fácil, é óxido e o nome do elemento. Se for no metal, tem que discriminar o número de átomos. Mas é uma coisa instintiva, tá? E nomenclatura ali não vai cair. O que vai cair sobre óxidos é gás carbônico, que é o CO2, que é um óxido de não metal. Portanto, ele é um óxido ácido. Pois, como o professor falou, não é difícil. Não metais fazem ácidos, metais fazem bases. Essa é a dicotomia da química. A química se resume a isso. Os não metais, tchau, Gabi, fazem ácidos e os metais fazem as bases. Tudo bem? Queridos, eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo, né? Porque a química é extensa. A gente agora tem uma parte que é bem mais sucinta, que é a fisicoquímica, ela é mais dinâmica, mas seria legal que vocês cuidassem, afinal, essa matéria é a mais querida, tenho certeza, de todos vocês. A estética. Estética no Enem, pessoal, não tem segredo, não tem segredo. Eu botei uma lontra, tá? Não é ofensivo, mas é porque mol em inglês significa lontra, tá? Exatamente. Até isso complica a nossa vida, ok? Então, o que é a estequiometria no Enem? A estequiometria no Enem, ela vai requerer muita leitura. E que vocês lembrem que 1 mol corresponde a 600 sextilhões de partículas e a massa que vai ser dada na própria questão. Como eles não te dão tabela, eles vão fornecer a massinha para vocês na questão. Eu vou pedir encarecidamente que vocês deixem a questão de stack para depois, tá? E vocês façam isso aqui, ó. Tá? Ó, vou mostrar aqui para a tabelinha. Essa tabelinha aqui. Vocês vão chegar na questão, pessoal, e vocês vão fazer o MMMV. O que é o MMMV? A gente fez muito isso no nosso livro 2. Eu sei que vocês cansaram, a gente passou horas e horas fazendo stack para que vocês tivessem esse tino. Deixa essa questão para o final, faz com calma, porque ela vai requerer atenção de ti. Pega a equação que eles tiverem e monta essa tabela de mol, molécula, massa e volume. Na linha do mol, só bota o númerozinho que está na frente de cada participante. Na linha da massa, a massa que eles mesmos vão dar na questão para ti. Só não esquece de multiplicar pela quantidade de mols que o participante tem. Na linha do volume, 22,4. E na linha da molécula, 6 vezes 10 na 23. Eles vão dar alguma informação para ti e tu vai ter que associar 2 desses números. Essa vai ser a primeira linha da tua regra de 3. A linha de baixo é a que tu vai extrair do próprio exercício. Eles vão te dar. Mas sempre faz assim, senão tu vai te perder um pouco nos conceitos e vai ter dificuldades quanto ao que eu tenho que encontrar.
marca a pergunta, marca as palavras-chave. Se tu for te atrapalhar, lembra que obviamente é uma questão difícil, não é essa que vai fazer com que tu passe ou não, porque as difíceis não te dão tanto ponto. Mas é uma questão que tu tem totais condições de acertar, afinal tua matemática está super bem desenvolvida, vocês vão ter feito um monte de matemática. A matemática básica, assim, ela está aqui, ó, no teu cérebro, super, sabe, assim, ó, ressaltada, ela está super bem desenvolvida, então vocês vão conseguir fazer. Só precisam da diretriz, e a diretriz é essa, tá? Então monta com calma, deixa por último, não faz ela primeiro, por favor. Bom, depois da STEC, Fisicoquímica. Isso cai muito no Enem, muito. Pode cair com o ciclo do nitrogênio. Se for na biologia, vão te perguntar, o nome da bactéria que pega pelo cocô do bichinho o nitrogênio. Nitrossomonas, que são as que transformam em amônio. E as que transformam em nitrito e nitrato, são as nitrobacteres. E as que devolvem o nitrogênio, as pseudomonas. Vamos falar do ciclo do nitrogênio para ti. E a da raiz, risóbio, ponto, biologia. Mas se eles usarem química para fazer essa questão do nitrogênio também, é uma barbárie. É só fazer o NOx, tudo bem? Olha os NOx, eles já cobraram essa questão 2 vezes. E esse ano foi o primeiro ano em que a humanidade desenvolveu uma forma bacteriana para fazer fertilizantes e suprimiu o processo Haber-Bosch que há mais de 100 anos é feito. Então, isso teve um impacto econômico, assim, científico muito grande, muita repercussão no meio acadêmico. Então, mas eles cobram. Tu vai fazer como? Não precisa saber, não precisa ser do agronegócio para responder. Tu precisa fazer assim, NOx. Faz o NOx dos componentes. Olha o NOx antes, olha o NOx depois. Se o NOx aumenta, a espécie oxidou, está oxidoando elétrons. E quem sofre oxidação, lembra que é sempre ao contrário, né? Sempre ao contrário. É a gente o quê? E quem sofre redução é a gente. Quem é o cara que mais sofre redução na natureza? Oxigênio, porque ele é o mais poderoso oxidante que existe. Certo? Só bota os NOx, o teu ciclo do nitrogênio, não vai ter nada de biologia e bactéria difícil para decorar. Vai ser só uma questão de avaliar NOx. Tu vai ver. Bom, pilha é o que cai, eletrólise nunca cai, tá? O Enem, para não mentir, cobrou uma vez só eletrólise, infelizmente foi ano passado. Não é comum, não dá para pautar no estudo de elétrico por eletrólise por causa disso. A minha sugestão é, faça com atenção a pilha que vai aparecer. E a pilha do Enem é uma barbada, porque eles sempre cobram assim, sempre cobram com os potenciais, com os números. Eles vão te dar os numerozinhos e vão perguntar, a partir dos números abaixo, quem oxida e quem reduz? Quem é o cátodo, quem é o ânodo? Não é difícil. Tu vai olhar assim, quem tiver o maior número, que é o maior potencial de redução, vai ser o carré. Cátodo, onde ocorre redução. Maior número, maior potencial, tá vendo? Isso é dado. Maior número é o carré. Menor número é o anox. Carré é positivo, anox é negativo. Tu verifica isso pelo valor, pelo número. Se te pedirem lá VDP da pilha total, ou seja, a voltagem da pilha, é só fazer o maior menos o menor. Isso faz uma diferença e vocês descobrem a voltagem da pilha. Eletrólise, pessoal, sinceramente só caiu uma vez. Portanto, a única dica que eu posso passar assim, agora de eletrólise para vocês é que a única coisa que muda na eletrólise são os polos. É fácil. Só muda o polo. Fica assim, tudo que serve para pilha serve para eletrólise. Só o polo que é diferente. Quer ver a pilha? Carré positivo, anox negativo. Eletrólise, ao contrário. Carré negativo, anox positivo. É só isso. Lembra que os ânions sempre vão para o ânodo e os cátions sempre vão para o cátodo. É fácil, não é difícil. Mas eu não acho que eletrólise vai ser a tua matéria de elétrica, porque foi uma vez só. Eu acho que é pilha. E vai ser fácil. 2 potenciais, carré, anox e uma alegria. Daqui a DDP para a gente fazer. Certo? Coisa básica de termoquímica, para a gente relembrar, só tem 2 reações. Se o produto tiver mais energia, o reagente absorve calor para chegar no produto.
Se o produto tiver menos energia, o reagente libera calor para chegar no produto. Essas onde ocorre a absorção são azendo. Essas onde ocorre liberação são azeso. Endo não é espontâneo. Se tu não fornecer calor, ela não continua acontecendo. Exo é espontâneo. Ligou a reação, ela continua. Ó, joguei uma faísca na gasolina, não me preocupo mais, ela explode. Se eu desligar o forno, lá o meu bolo vai murchar, porque o fermento não vai liberar gás carbônico. Se eu tapar a florzinha ali, ela vai morrer, porque ela não vai absorver luz, e se ela não absorve luz, ela não faz fotossíntese. Endo, não espontânea, exo, espontânea. Grava essa é bem boa, certo? E cinética. Bom, bem fácil. O que aumenta a velocidade de uma reação? Área, temperatura, pressão e quantidade. Tudo isso deixa a reação mais rápida. São fatores que aceleram a reação. Mas cinética só caiu no Enem até hoje aqui, ó, nesse gráfico, onde eles usaram a camada de ozônio para falar justamente sobre o que é um catalisador. E é por isso que vale a pena a gente lembrar. Catalisador é a substância que diminui a energia de ativação. Essa é a energia de ativação. A energia compreendida entre o reagente e o comido morrendo. Quando tu bota um catalisador, ele acha um caminho alternativo, fazendo a reação acontecer mais rapidamente. E, vou te dar agora a questão, CFC, clorofluorcarbono, camada de ozônio. O cloro catalisa a decomposição do ozônio. O cloro é um catalisador. Tudo bem? Catalisador, baixa energia de ativação, acelerando a reação. Tudo que torna a reação mais rápida age como um catalisador, sendo uma substância química. O cloro é um catalisador da camada de ozônio. Tudo bem? E para a gente fechar, o equilíbrio químico, que é a última parte. O equilíbrio químico já apareceu com KC, mas caiu em 2 edições só do Enem. Então não é aquela questão que vai reter muito tempo agora de revisão. Mas é legal lembrar uma coisinha, pessoal. O que é o KC mesmo? É o produto dividido pelo reagente. Produto em cima, o reagente embaixo. Significa que quanto maior for o KC, maior é a quantidade de produto na reação. Se te cobrarem o nitrogênio agora e a fixação, só precisa responder que se a reação tiver um KCzão, tem muito produto, boa reação. Se tiver um KCzinho, pouco produto, ruim a reação. Ele indica justamente a quantidade de produto na reação. Tudo bem? Bom, aproveitando então o equilíbrio, deslocamento de equilíbrio. 3 fatores essenciais. São eles: quantidade, pressão e temperatura. Isso nunca deixou de aparecer. Vai aparecer. E não é difícil. Como funciona? Ó, a temperatura é o mais fácil. Esquentou, vai para o lado endotérmico, que é o lado que quer calor. Resfriou, para o lado que quer perder calor. Se tu tiver com frio, tu quer ganhar calor, tu quer aumentar a temperatura. Aumentar a temperatura favorece quem quer ganhar calor. Se tu está com quente, porque calor é a sensação térmica, se tu está com quente e tu quer perder calor, tu tem que diminuir a temperatura, porque resfriar facilita a dissipação de calor. Então sempre vai estar escrito